Pessoal, vamos falar sobre questões aqui da 8.112, vencimentos do semana 1, dia 6. Primeira questão, já começa com uma questão aqui que eu já julgo uma questão palhaçada. Por quê? Veja só, de acordo com a lei 8.112, vencimento e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Veja o que diz a legislação, para a gente volta para ela. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Isto daqui é a definição que trouxe aí a questão, ó. Retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Vencimento, retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Faltou só o público, mas ok. Que é de acordo com 8.112. Ok. Aí continuando, então ele diz assim, ele está dizendo assim, olha, não é a remuneração, é quem é o vencimento, perfeito? Mas olha o que diz a remuneração. Remuneração é quem? É o vencimento do cargo efetivo acrescido de quem? Das vantagens, o que? Pecuniárias. Vantagem pecuniárias é o que? Retribuição pecuniária por exercício do cargo público. Então, remuneração é igual a R igual a VV, vencimento mais vantagens. Então veja que a remuneração também é uma retribuição pecuniária, perfeito? Só não está previsto na literalidade do artigo 40, como ele cobrou aqui. Mas é ou não é? Remuneração não é uma retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público fixado em lei? Mas ele tentou trazer a literalidade da lei e disse que isso daí estava incorreto. Então fica esperto com essa questão aí. Pode cair algo parecido também aí você analisa o que você vai marcar, perfeito? Questão 2. Passado essa questão tumultuada, os vencimentos dos servidores públicos podem ser objeto de arresto, sequestro, penhora para pagamento de dívidas comerciais? Resposta é o que? Eles não podem, certo? Onde está previsto isso? Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Aqui, remuneração é o que? Servidor ativo, provento, servidor inativo. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de sequestro ou penhora, não serão. Então aqui está dizendo que podem ser, não serão, exceto, não é a exceção que ele trouxe, nos casos de prestação alimentos, caso de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Então, pensão alimentícia. Então, ele está falando sobre pensão alimentícia? Não, está falando sobre dívidas comerciais. Incorreto. Questão número 3. Caso a aposentadoria de um servidor em débito com o erário seja cassada, o referido débito será automaticamente extinto. Oh, que maravilha, né? Então o cara foi cassado e aí estava com um débito de 1 milhão aí e agora foi extinto. É assim que funciona? A resposta, não. Então, vai ser extinto? Não. O débito será automaticamente extinto, totalmente furado, perfeito? Olha só, o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria cassada, ou a disponibilidade dele também cassada, terá o prazo de quanto tempo? 60 dias para quitar o seu débito. Veja, 60 dias para quitar o débito não quer dizer, não está prevendo aqui o que? Inclusive parcelamento, certo? Está dando 60 dias para ele quitar. Não quitou, vai para onde? Vai para dívida ativa, ok? Inscrição da dívida ativa é o famoso Serasa aí do governo
aí federal, a gente está falando 8.112. Questão número 4, coloquei aqui fora, bola fora, mas são questões que estão alinhadas com a 8.112, então serve também, ok? Não poderão ser consideradas como efetivo exercício, o examinador adora isso aqui, as faltas do servidor público federal decorrentes de motivo de que? Força maior, ainda que justificadas e compensadas a critério da chefia imediata. Então, ainda que justificadas, não. Então, a regra, não serão computadas aí para exercício as faltas do servidor federal decorrente de motivo de força maior, salvo quando for justificada e compensada a critério da chefia imediata. Onde está isso? Artigo 44 da lei. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito de força maior poderão, então ela foi justificada, ainda assim poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, então sendo assim consideradas como efetivo exercício, ok? Questão número 5, entende-se por remuneração, remuneração é igual a vencimento mais vantagens, ok? O vencimento do cargo efetivo, ok, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei, ok? Ok. Remuneração, artigo 41, é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, vencimento mais vantagens, ok. Questão número 6, as faltas, novamente a questão, ó, faltas justificadas por servidor decorrente de caso fortuito ou força maior, podem, a critério da sua chefia, então chefia imediata, ser compensadas sendo consideradas como exercício, como efetivo exercício. Perfeito, então a questão veio novamente a literalidade aí do artigo que a gente acabou de ver. Questão número 7, dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. E aí, meu povo, tá certo ou não? Veja, quando faz o seguinte, eu vou falando, começo a falar a questão, você para, aí você responde e depois você continua para ver como que você tá, para ver se você está entendendo depois. Serve, isso daí é mais uma forma aí para você estar estudando, ok? Então não perde essa oportunidade aí. Aqui que ele está trazendo? Está trazendo aqui o julgado do STJ e entendimento aí da súmula 249 do TCU, que ele diz exatamente isso. Caso ocorra aí um erro excusável, ou seja, desculpável pela administração, dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé por servidor público. Então ele está recebendo lá um valor. Exemplo, vou trazer um exemplo clássico aqui que eu já ouvi ocorrer. Uma servidora, ela era o que? Nível auxiliar. Nível auxiliar é antiga, até a 4ª série, antiga, e nem sei como é que está aí, até o 4º ano. Ensino fundamental, não sei como é que está hoje. Faz tanto tempo que eu saí da escola, que eu fugi da escola, que eu nem lembro mais. A servidora, ela era de nível auxiliar. Aí existia uma GSIST, não minto, é o contrário, mas o entendimento é esse, ela era de nível médio, aí tinha uma GSIST, que é uma gratificação temporária, que ela era de nível auxiliar, essa gratificação aqui, dava em torno de mais ou menos R$1.000. E esta servidora aqui, ela foi o que? Designada para essa GSIST. Então vamos supor, ela recebia 3.000, passou aí a receber 4.000. Quanto tempo que ela ficou com essa gratificação? 5 anos. Então ela recebeu a mais quanto? 60.000.
Ela foi de boa fé? Sim. Foi uma decorrência errônea, porque ela era o que? Nível médio, ela não poderia estar recebendo uma GSIST de nível auxiliar. Nível médio só recebe gratificação de nível médio, nível auxiliar só recebe gratificação de nível auxiliar, nível superior só de nível superior, ok? Então não pode ocorrer isso. Ocorreu, e ela era o que? Ela era uma servidora aí que agiu de boa fé, então foi incabível a restituição ao erário. Então ela foi dispensada depois dessa gratificação e ficou sem receber ela depois, ok? Mas não precisou devolver. Olha a súmula 241 do TCU. É dispensada a reposição de importâncias indevidamente recebidas de boa fé por servidores, tanto os ativos quanto os pensionistas e também os inativos, em virtude do que? De erro desculpável de interpretação de lei por parte do órgão ou entidade, ou por parte da autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção da legalidade dos atos administrativos e de caráter alimentar das parcelas salariais, ok? STJ vai falar muito parecido. É incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea e inadequada interpretação da lei por parte da administração pública, em virtude de quem? Do princípio, olha só, da legítima confiança. De onde que o examinador tirou? Julgado do STJ, perfeito? Então, item correto. Questão número 8. A Constituição Federal assegura ao servidor público o direito ao salário mínimo nacionalmente unificado, sendo considerada para tanto a remuneração do servidor e não apenas o seu vencimento básico. Eu achei essa questão aqui difícil, tá, povo? Então, uma questãozinha aí mais bem trabalhada, ok? Então vamos lá, questão aí, tá certo ou está errada? Então está dizendo que a Constituição Federal ela assegura o salário mínimo aí para o servidor, ok? E ainda diz que é o que? Considerado, para tanto, aí o que? A remuneração do servidor e não apenas o vencimento básico. Então, primeira coisa, está dizendo que assegura que o servidor ele vai receber, tem o direito de receber o que? O salário mínimo. Em outras palavras, ele está dizendo assim que o servidor público não pode receber menos que o salário mínimo. A resposta, sim, mas aí ele está considerando quem? A remuneração. Vamos colocar aqui, remuneração, vencimento mais vantagens, ok? Permanentes aí, pessoais. Remuneração, vencimentos mais vantagens. Não pode ser menor que o salário mínimo. Salário mínimo, então a remuneração tem que ser maior ou igual ao salário mínimo, nunca inferior. Então, correto? Correto. Vamos ver que está previsto na Constituição Federal e na Lei 8.112. Primeiro, artigo 5º vai falar, artigo 41, parágrafo 5º. Nenhum servidor, esse daqui é da onde? Da 8.112 de 90. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Por que eu chamei a atenção para isso aqui? Porque às vezes o examinador fala assim, que nenhum servidor receberá vencimento inferior ao salário mínimo. Pode receber? Pode, porque a remuneração, que é a parcela, é a retribuição pecuniária. Por isso que a primeira questão lá era o quê? Uma palhaçada. Veja só, essa questão complementa ela, porque nenhum servidor receberá uma remuneração inferior ao salário mínimo. O que é remuneração se não é então aí uma retribuição pecuniária pelo encargo aí desenvolvido pelo servidor? Percebe? Você consegue perceber que aquela primeira questão agora era uma palhaçada? Então veja, remuneração, continuando, é o que? Vencimento mais vantagem. Então vencimento pode ser menor? Pode ter um vencimento baixinho aqui, depois a vantagem é alta, de modo que a remuneração não vai ser inferior ao salário mínimo,
ok? A Constituição fala que o que? Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender várias necessidades aí. Então são o que? Direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Então veja só aqui que a Constituição assegura ao servidor o direito de salário mínimo nacionalmente unificado. Veja que quem garante é uma questão mal formulada, por isso que eu coloquei aqui essa caveirinha aqui, uma questão difícil aí, porque ela é mal formulada. Primeiro, a Constituição assegura ao servidor o direito ao salário mínimo nacionalmente unificado. Ele só diz aqui que são direitos dos trabalhadores urbanos, então ele está colocando o servidor como trabalhadores urbanos. Será que é isso? Tá vendo? Então esse aqui é um ponto. O outro ponto é: a Constituição assegura ao servidor público o direito ao salário mínimo nacionalmente unificado, sendo considerada para tanto a remuneração do servidor e não apenas o seu vencimento básico. Então quem está assegurando a ele é a Constituição, ou nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo que está previsto na 8.112? É o que está previsto na 8.112. Mas a 8.112 ela está alinhada à Constituição Federal, então por isso que eu posso, inclusive, aí, de forma um pouco forçosa, dizer que essa questão está correta. Beleza? Questão número 9, as faltas justificadas. Está vendo quantas vezes caiu essa questão aqui? O pessoal não tem muita criatividade, então caiu para nível médio, caiu para nível superior, então cai mesmo. Falta justificada decorrente de caso fortuito, então as faltas, primeira condição, tem que ser justificada. Segunda, um caso fortuito. Terceira, podem, discricionário, ser compensado por quem? Chefia imediata. E a consequência é o que? Vai ser considerado como exercício, efetivo exercício, inclusive para fins de aposentadoria. Perfeito? Questão correta. Questão 10. O vencimento, a remuneração e o provento não podem ser objeto de penhora, exceto no caso de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Então está dizendo que vencimento, a remuneração e proventos não podem ser resultante aí de penhora, objeto de penhora. Olha só que diz de novo: o vencimento, a remuneração, o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos aí de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Veja que ele traz aqui vencimento, remuneração e provento. Então ele não traz uma definição, a própria 8.112 não traz aí o zelo pela terminologia. Então ele está trazendo aqui o vencimento que aqui remuneração igual a vencimento mais vantagens. Quer ver? Deixa eu ver aqui, nós estamos na página 29. Eu quero ver, só puxar aqui para trás para te mostrar uma coisinha aqui. Vamos lá, meu povo, segura aí. Não vou achar essa porcaria. Aqui, ó. A remuneração, olha só. É isso que eu queria chamar a atenção. Remuneração é quem? O vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens. Então, remuneração igual a vencimento mais vantagem. Vencimento, certo? Então, aqui, agora vamos lá para 29. Olha só, o vencimento, ou seja, remuneração igual a vencimento mais vantagens. Então, ele colocou aqui o vencimento, a remuneração e o provento. O que é o provento? É o que? É o valor que o aposentado recebe. Será que o examinador não queria colocar aqui a pensão, a remuneração e o provento? Pode ser, ok? Mas ele quis colocar o vencimento. Então, se ele colocar ali, em outras palavras, a vantagem pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora? Poderia
certo? Poderia. Só que ela faz parte de quem? Da remuneração, então não poderia. Entende? Entende que eu estou tentando te trazer uma situação que o examinador aqui ele tentou colocar as três formas, que era remuneração, provento e pensão, tendo em vista que a remuneração ela já está o vencimento, certo? E se eu pensar que a vantagem não está sendo protegida, mas ela está dentro da remuneração, então logo se eu tentar tirar ela, estou afetando a remuneração. Então se eu colocar vencimento, eu estou chovendo no molhado. É como eu falar assim, vamos entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima. Então é um pleonasmo eu falar isso. Então por isso que isso daqui provavelmente o examinador, o legislador, ele comeu bola e era para colocar remuneração, proventos e pensões aí, não são objeto de penhora, arrestos ou sequestro, ok? Mas fica aí para você tomar cuidado uma questão dessa, porque uma questão, se você for pensar pelo seu entendimento aí, é capaz de você pensar, mas para isso daqui era para ser uma pensão. Não, é a literalidade aí da lei que estou trazendo essa crítica aí, perfeito? Continuando, questão número 11, o servidor que está em débito com a administração e se aposenta tem o prazo de 30 dias para quitar a sua dívida, certo ou errado? Resposta é errada. Quantos dias? Temos 30 dias. Então o servidor que se aposenta, então ele ainda guarda, ainda guarda um vínculo com quem? Com a administração pública. Então veja só, tem o vínculo ainda, as reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado, que é o nosso caso, ou pensionistas, para pagamento do prazo máximo de 30 dias. 30 dias. Pode ser parcelado a pedido do interessado, mas a parcela não será inferior a correspondente a 10% da sua remuneração, provento ou pensão. Aqui, ó, aqui ele falou bonito, ó, remuneração, provento ou pensão não poderia ser objeto de arresto, penhora ou sequestro, tá vendo? Essa informação aqui que eu estava chamando a atenção de você aí na outra questão. Continuando, quando o pagamento indevido ocorrer o mês anterior ao processamento da folha, um mês antes, vou ter que pagar o que? De forma imediata e de uma única parcela. Recebi o valor nesse mês, até o mês que vem eu tenho que entregar novamente. Essa é a ideia. Agora o servidor que perde o vínculo, perdeu o vínculo, ele está em débito com o erário, ele vai ter quanto tempo? 60 dias para quitar o seu débito. Tem a previsão da parcela? Não, não quitou, dívida ativa nele, ok? Questão número 12. No caso de o servidor ocupando cargo ou comissão, a exoneração de ofício implica que o saque na conta vinculada ao fundo de garantia de tempo de serviço. Temos fundo de garantia de tempo de serviço para servidor de cargo comissionado? Não existe fundo de garantia para servidor. Existe fundo de garantia para quem? Para empregado público. Então, questão fora do nosso contexto. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações e adicionais vantagens que serão incorporadas ao seu vencimento. Quando ele falar para você incorporadas ao seu vencimento, caiu na sua prova isso, você vai pensar assim, incorporar para fins de 13º, tá? Então aí você vai pensar, uma indenização, ela vai servir para de base para o 13º? Resposta, não. Então não será incorporado ao seu vencimento. Uma gratificação, por exemplo, um cargo comissionado, uma gratificação GSIS, gratificação de temporária aí, vai ser incorporada? Sim. Adicional, vai ser incorporado aí para o 13º, por exemplo? Sim. Indenização?
Não pode. Então aqui, ó, a lei, artigo 49, vai falar que além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens. Lembra, então, remuneração, vencimento mais vantagens. Vantagens quais são? Uma indenização é uma vantagem, sim. Gratificação é uma vantagem e adicionais são também vantagens, ok? Então eu tenho essas três formas. Aqui as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, certo? Então não vão ser incorporados. Novamente, o examinador, que examinador, cara? O legislador, obrigado você que me falou aí. O vencimento não incorpora ao provento. Olha aqui, além do vencimento não poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações, adicionais e vantagens que são incorporadas ao seu vencimento. Então veja que ele trouxe a literalidade, mas colocou a indenização. O que eu quero chamar a atenção para você? Não sei se eu chamo a atenção, porque às vezes você acaba errando depois, por excesso de zelo. Mas eu vou falar, tá? Mas depois deleta que eu vou te falar. As indenizações são incorporadas ao vencimento? As indenizações não são incorporadas ao vencimento, ou aqui, ó, as gratificações, vamos pegar por baixo que é melhor, e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou ao provento. Veja que aqui o provento é o que é a remuneração do cara na inatividade, e a remuneração seria o caso correto aqui, porque a remuneração está aqui, ó, remuneração, vencimento mais vantagens. Não incorpora-se, as indenizações não se incorporam nunca. As gratificações incorporam-se ao vencimento ou se incorpora a remuneração? A remuneração, ok? Então fica aí só essa crítica novamente aqui quando ele traz o vencimento, quando que na realidade ele tinha que estar pensando na remuneração. Mas não esqueça aí que é o que está previsto na lei, é isso daqui, é desse jeito que eu tenho que estar respondendo. Questão número 14, o valor referente ao pagamento de ajuda de custo de diárias, transporte, auxílio moradia, incorpora-se ao vencimento do servidor para todos os efeitos. Exemplo aqui, para o meu 13º, eu vou incorporar o ajuda de custo, então eu recebi 3, olha que maravilha, 3 vezes a minha remuneração, que era de 10 mil reais, então eu recebi 30 mil reais, e aí incorporou aí ao vencimento para eu pensar no meu 13º. Então no meu 13º eu vou ter lá minha remuneração, que é de 10 mais 30, ou seja, 40 mil, estaria recebendo 13º novamente de 40 mil. Teria sentido? Não. Então não incorpora-se ajuda de custo, nem diária, nem transporte, nem auxílio moradia. Tudo errado. Por fim, a última questão nessa nossa bateria, vou falar sobre Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do estado de jurisdição do TRE. Pediu, então a pedido sua remoção para outra localidade, outra cidade na mesma jurisdição desse tribunal. Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito à ajuda de custo, perfeito? Porque foi a pedido. Olha que diz a lei. Artigo 53. Não será concedida que ajuda de custos nas hipóteses de remoção previstas no inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Vamos para o artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins deste disposto nesse artigo, entende-se por modalidade de remoção, primeiro, de ofício no interesse da administração. Nesse caso, nós vamos ter ajuda de custos, ok? Ajuda de custo. A pedido vai ter? Não vai ter ajuda de custo. A pedido também, novamente, independente do interesse da administração, também não tem.
Então, de ofício vai ser no interesse da administração, a pedido a critério da administração e a pedido independente do interesse da administração. Rapidamente, o que significa isso? De ofício é a administração fazendo aí, removendo o servidor. Então o servidor está sendo transferido, o servidor transferido, ok? Então está ocorrendo a transferência do servidor, só cuide com esse termo transferência, não gosto dele para você não estar confundindo com aquele termo de transferência que não existe mais, ok? Então o servidor foi removido, vamos falar assim para não te confundir. O servidor foi removido de ofício no interesse então da administração, ele vai receber ajuda de custo. A pedido, ele vai falar assim, ó, não estou mais gostando dessa cidade, eu quero ir embora, quero sair dessa cidade do sul, quero ir lá para o nortão. A critério da administração pode ser concedido ou não essa remoção, ok? Se conceder, não tem ajuda de custo. Ou ainda tem a terceira possibilidade, mas é a segunda a pedido. Então, agora, independentemente do interesse da administração e do critério da administração. Qual é o caso? É para o servidor para acompanhar o seu cônjuge quando ele é servidor e foi removido. Então, o cônjuge vai acompanhá-lo independente do interesse da administração. Mas veja, voltando na questão, então foi a pedido, então nessa situação, se for removido, não terá direito à ajuda de custo, perfeito, é a nossa literalidade. Beleza, meu povo? Um grande abraço, até a próxima.